eu acho que de maneira nenhuma a, a participação social tira a responsabilidade do Estado de prover serviços, entendeu? Mas eu acho muito triste a gente dar nosso poder para o Estado, sabe? Me encanta isso, de olhar como é que as pessoas, quão conhecimento as pessoas têm, quantas coisas maravilhosas as pessoas podem fazer na comunidade delas e fazem. E muitas estão perdendo a oportunidade disso daí porque não acreditam, porque por conta dessas estruturas de poder mesmo. Vamos lá. Spinoza, filósofo do século XVII, escreveu que o povo apenas transfere livremente para o rei o poder que não domina totalmente. Para conversar um pouquinho hoje sobre engajamento social e dinâmicas do poder, eu convidei a Érica Piottini Anceloni. A Érica é doutora em desenvolvimento de comunidades e lideranças pela Universidade do Estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e mestre em educação pela Unesp, além de ser uma amiga querida de muitos anos. Queria que você começasse contando um pouquinho dessa sua pesquisa de doutorado. O que você foi pesquisar? Então, essa minha pesquisa de doutorado eu acabei de terminar agora, né? E foram 5 anos e meio de estudos e investimento. E, na verdade, eu estudei uma política pública do governo, do Ministério da Educação, na época do Haddad ainda, que foi instituído em 2008 no Brasil, que era um convite à sociedade brasileira a participar mais, se envolver mais dentro das suas comunidades, na sua sociedade local, para melhorar a educação local. Então, participar mais dentro de escolas, participar da vida escolar dos seus filhos e contribuir, fazer parcerias dentro da comunidade com diversas instituições, com a escola, o governo local, organizações locais ali. E a ideia não era só abraçar a escola em si, né? Aquela comunidade dos alunos, dos professores, diretores, a Secretaria de Educação, mas atingir a comunidade como um todo. Então, todos os campos sociais que pudessem se engajar ali num convite mesmo, que eles tomassem esse poder, assim, de o que incomoda a gente, o que é uma educação de qualidade para a gente e o que a gente pode fazer para contribuir para isso. Então, como é que funcionava? Qual que era a estratégia? Vinha um representante do MEC para aquela comunidade e ele fazia workshops de formação de lideranças locais, para que essas lideranças tomassem esse papel de engajar a comunidade. E a ideia é que essas lideranças não estivessem ligadas ao poder público. E o que foi bem bonito na minha trajetória é que entre 2012 e 2013 eu encabecei a implementação desse projeto, dessa política pública em 12 comunidades no norte e no nordeste do Brasil. E então eu trabalhei muito fazendo essa interface entre o pessoal do MEC, a Secretaria de Educação, as lideranças comunitárias e a comunidade em si. Na época eu trabalhava por uma ONG, que é a ONG do meu coração, que faz um trabalho maravilhoso, que se chama Gaia Social. E o que aconteceu é que a gente viu 2012, 2013, foi maravilhoso esse movimento das comunidades. Foi um movimento lindo mesmo, assim, de ver as pessoas na rua, de ver as pessoas tomando poder, mas de muita coisa dolorida também, de se enxergar o que tinha ali por trás, principalmente nessas relações de poder, né? Assim, porque eu identifiquei esse fenômeno. Em algumas comunidades, depois desses 2 primeiros anos que teve esse trabalho intenso da ONG, esse trabalho de mobilização social continuou sozinho. Em outras comunidades, houve a desmobilização. Os lideranças passaram a se desengajar. E aí minha pergunta era, meu Deus, mas o que está acontecendo? Quais são os fatores que estão influenciando as pessoas a se manterem engajadas? E quais são os fatores que estão impedindo ou desmotivando elas de se engajarem? Então foi por aí que eu investiguei. Vamos pensar então nos entraves ao engajamento. Uhum. Vamos talvez começar por aí. Quais foram os principais resultados que você encontrou
nessas comunidades que, de alguma forma, desencorajavam ou impediam a continuidade do engajamento social que vocês tinham proposto antes? Legal. Então, uma coisa muito interessante que eu descobri sobre mim mesma também como brasileira, né? É como a gente tem na nossa cultura essa ideia de ser mais passivo, de esperar que o governo seja aquele que resolva os nossos problemas. Então, a gente não tem uma cultura de engajamento social. É difícil você encontrar que as pessoas se juntem e façam um projeto e façam alguma coisa. É sempre esperando que o governo tenha alguma ação social. Ou então, o máximo que acontece é que as pessoas se juntam para fazer uma doação, para ajudar alguém. Mas, então, assim, não existe uma organização comunitária. Que, assim, a gente brasileiro vê a ideia de público, que é uma coisa que o governo oferta para a gente. Então, de novo, essa ideia de consumidor. Então, na verdade, o público significa que é uma coisa que pertence a todos. A escola pública não é uma escola do governo ou é uma escola que tem uma educação gratuita para a comunidade. A escola pública é uma escola que tem uma educação voltada e aberta a todos, que qualquer um da sociedade tem o direito de usufruir e teria, teoricamente, dentro da própria Constituição brasileira, o dever de contribuir e de fazer aquilo acontecer. Então, essa ideia de passividade da comunidade, das pessoas, né, de se engajarem. Então, se você cria um movimento como esse, que você tem uma oportunidade das pessoas se engajarem ou liderarem outras para se engajar, na hora a pessoa já tem um receio. E existe, pelos meus estudos também, é uma coisa da própria América Latina, de como foi instalada a democracia aqui, que vem muito dessa coisa paternalista mesmo do Estado, né? Não é uma coisa da democracia, é uma democracia mais rasa, que assim, a gente tem a ilusão de que a gente está participando da democracia, porque a gente tem a oportunidade e o direito de votar e escolher os nossos representantes. Mas aí é como se parasse por aí. Então, a gente espera e reclama do governo e protesta na rua e faz as coisas, mas no dia a dia mesmo nosso, o que a gente está fazendo, por exemplo, no caso do corona, em que várias pessoas estão perdendo seus empregos ou estão... Assim, qual que é a movimentação? Qual que é a estrutura que a gente cria dentro do local onde a gente vive, da nossa comunidade, para ajudar aquelas pessoas que estão sofrendo mais? Então, por exemplo, existe uma estrutura de participação social dentro da democracia brasileira, que foi conquistada há muito tempo atrás, que é um espaço super importante, que são os conselhos. Conselho Municipal de Educação, do Idoso, de Saúde, Conselho... E as pessoas, normal, assim, claro que existem pessoas engajadas, a gente não pode generalizar, mas pensando no público em geral, na população em geral, as pessoas nem sabem para que servem essas instâncias, e são instâncias importantes de controle social, que a comunidade pode dar as suas ideias, o seu input, trazer os seus interesses, e ajuda a fiscalizar o que o governo está fazendo, muitas vezes de fundos. Então, sempre fica do governo prover os serviços públicos, sendo que existe toda uma história, uma teoria e uma prática de uma democracia mais participativa, uma democracia mais profunda, que seria, assim, dos cidadãos como co-criadores da sua sociedade. Então, o que seria isso? Seria uma política do dia a dia, por exemplo, com interesse em diferentes campos sociais, no esporte, no lazer, na saúde, e que o desenvolvimento comunitário significa fazer o link dessas pessoas, dessas diferentes áreas, desses diferentes campos sociais, para pensar junto o que a gente tem em comum e como é que a gente pode se fortalecer para ser uma comunidade melhor, para que o público, para o que é de todos, seja acessado por mais pessoas, seja melhorado, seja cuidado. Então, é nesse sentido. Então, se a gente for pensar, o movimento social tem uma causa comum ali, né, que todo mundo se junta, se identifica e corre atrás disso. Essa questão do engajamento social que eu estou trazendo um pouco assim, é mais um desafio mesmo, como cidadão. Como é que você se comporta na sociedade, entendeu? Como é que você vive a sua vida, se é só dentro de 4 paredes, dentro da sua casa, dentro da sua história? Bom, você está sublinhando bastante a ideia, então, de um paternalismo, tal,
né? Uma noção de que o Estado seria um grande pai, né? E uma certa delegação do poder para esse pai, e até uma tendência a uma certa submissão a isso, né? Isso. A psicanálise, o Freud pensa isso, tem um texto freudiano super importante chamado A Psicologia das Massas e a Análise do Eu, né? Uma das ideias que ele coloca é justamente uma certa tendência das massas a se submeterem a um líder. Tanto por uma certa atração a essa posição quase masoquista de ser dominado por alguém mais forte, quanto por uma necessidade de se sentir protegido e de ter ali uma figura que, de alguma forma, garantiria a ordem, né, e a organização de uma dinâmica. Quer dizer, fica implícita a ideia de que, bom, se a gente pulveriza demais o poder, vai virar uma bagunça, vai virar o caos. Tem, dentro dessa parte, uma teoria do Gaventa, que ele fala assim, que existem 3 dimensões de poder. E a gente pensando, por exemplo, nessa esfera pública. Um é o poder visível. Então, é assim, são aquelas pessoas que estão numa posição de poder ali e eles têm o poder da tomada de decisão. Então, eles decidem. Então, por exemplo, um político eleito. Aí existe o poder escondido, que é a segunda dimensão do poder. Que é assim, são as pessoas que têm o poder de decidir quem participa e quem não. Quais são os interesses que vão ser levados em consideração e quais são os interesses e quem vai ficar de fora. E o terceiro é esse poder invisível de criar, de entrar dentro da cabeça da pessoa e criar uma forma de pensamento que ela mesma não tem consciência. Então, assim, de uma forma que ela mesma acredite que ela não tem poder. Do tipo assim, para que eu vou me engajar para fazer isso se as pessoas não vão me ouvir? Ou então para aceitar que você não tem o poder. Então, assim, se eu sou, um exemplo bem meu aqui, por eu ser imigrante, eu vou ter dificuldade de que as pessoas vão olhar para o meu currículo, por exemplo, para eu conseguir um emprego aqui. Por eu já pensar nisso e entender isso, eu já acredito que eu sou menor, que o meu poder é menor e isso influencia como eu penso sobre mim mesma e como eu vou agir no dia a dia das minhas coisas. Quer dizer, é um sentimento, é como se fosse uma obviedade da impotência. Não adianta eu fazer nada porque eu não tenho nenhum poder de transformar alguma coisa, então eu me abstenho da própria tentativa disso. É isso? Você se abstém da própria tentativa, ou então, e às vezes você nem pensa, você fala, por que eu vou fazer aquilo? Você nem pensa, tipo, não cabe a mim o poder de construir ou melhorar a minha sociedade, porque eu não tenho poder para isso. Quem sou eu para querer trazer novas ideias para a comunidade, para transformar alguma coisa ali também? É uma ideia arraigada de não poder, que nos Estados Unidos, no inglês, fala de powerlessness. Então, é como se a pessoa fosse oprimida e não soubesse, entendeu? Ela é constantemente oprimida num estágio assim, eu vou ser isso mesmo, e a pessoa não consegue enxergar todo o potencial que ela poderia ter. Mas uma coisa que eu queria voltar a falar, que a gente estava falando, é sobre a estrutura de poder da comunidade. Então, quando você tem uma estrutura de poder mais pluralista, né, em que várias pessoas estão se fazendo ações ali, você tem vários líderes comunitários, vários núcleos, várias coisas, esse poder está mais difundido e as pessoas são mais engajadas. Agora, o que eu encontrei muito e foi um grande fator de desmotivação e inibidor de engajamento social eu acho que é um exemplo daquilo que você estava falando antes, que é uma estrutura de poder centralizadora, centralizada e posicional.
Por que é posicionado? Porque poderia estar, nesse caso, por exemplo, num coronel, e existe isso em várias comunidades, em várias que eu estudei. Existe sempre uma figura elitista que tem mais poder econômico, que acaba comandando ali, ele tem. Então, nessas comunidades que eu trabalhei, a maioria delas tem essa figura muito forte. Mas, nesse caso aqui, a estrutura posicional dessas comunidades era muito arraigada ao governo. Então, assim, quem tem o maior poder na comunidade? O prefeito. Quem depois dele? Os secretários. E aí, se a gente já tem essa dicotomia gigante no Brasil, partidária, esquerda, direita, imagina nessas microcomunidades que é assim, o ganha-pão da minha vida, ou a meta, ou a grande conquista, para mim, é eu estar trabalhando como um funcionário público, mas um funcionário do governo. Do prefeito, né? Do prefeito. Aquela figura, porque daquela tem uma personalização, inclusive, disso, né? Tem, e é muito interessante. São figuras, são assim, personagens ali. E aí você vê que a gente é um país, o nosso Brasil tem vários partidos, né? Mas essas comunidades sempre ficam sempre dois. Sempre eram dois. E assim, tem muita ligação com a questão de poder, financeira, né? Do dinheiro, com a questão familiar. Então, assim, principalmente no Nordeste do Brasil Norte, né? Aquelas famílias tradicionais no poder. Então, tem nas mesmas cidades. E aí, fica as cidades também divididas. Quem que apoia esse prefeito, quem que apoia o outro. Daí o prefeito vai lá e ele indica quem são os secretários. Aí tem essa cadeia hierárquica. E aí os secretários vão lá e indicam quem são as pessoas naquelas posições. E aí tem alguns servidores públicos que são concursados, que não podem ser demitidos, mas mesmo assim eles são influenciados com a rotação de trabalho. Então, por exemplo, automaticamente quem não estava apoiando politicamente aquele grupo que assumiu o governo, mas está servidor público ligado à área de educação, ele vai dar aula para a escola. Ele vai dar aula para a escola lá na comunidade rural, na comunidade indígena, na periferia. E aí, uma outra pessoa que apoiou aquela campanha vai sair de lá e vai vir para cá e vai assumir cargos que às vezes também nem tem tanta competência com aquilo. Fora o nepotismo, fora que, né, aquelas pessoas que vão sendo contratadas sem terem nenhuma competência técnica para ali. E isso gera um problema social gigante, porque eu vou te falar algumas coisas que eu vi e tem a ver com essa questão do engajamento social. Então, assim, da minha pesquisa, é muito triste de você ver quando um novo governo, um novo grupo assume o governo, né, toma o poder. O que é a tomada de poder? É apagar os dados, os projetos que foi feito na gestão anterior. Até chamam de ciúme político. Várias pessoas assim que eu entrevistei nessa minha pesquisa falavam que existe muito um ciúme político, porque essa tomada do poder, você quer destruir o outro, você sabota projetos do outro. Então, muitas pessoas se desengajaram por causa disso. E tem muito essa questão do conflito. Você não quer arrumar inimigos públicos ali, então você não quer entrar em conflito com a pessoa que está no poder uma vez que você já entrou. Então, assim, se o secretário de educação está olhando com uma cara torta porque você está fazendo um trabalho maravilhoso com a comunidade, existe uma grande, imensa chance, isso até me emociona e me dói o coração, do fundo do coração, que essa pessoa que era um líder, que se descobriu um líder comunitário ali, movimentando massas para eles perceberem que eles podem fazer melhor, ter uma vida melhor, trabalhando com o vizinho, ele vai parar de fazer aquilo, porque ele não quer entrar em conflito e para o trabalho dele. Eu estou batendo na tecla aqui, a gente está discutindo um pouquinho quais são as coisas que estavam inibindo as pessoas a se engajarem ou se manterem engajadas, né? Mas a liderança e essa centralização do poder também tem os dois lados. Porque existiram casos que eu encontrei que eram lideranças muito positivas, se engajavam, estavam nas ruas e convidavam. E aí é uma liderança mais servidora.
mais... eu estou tentando traduzir do inglês, tá? Mas é uma liderança mais horizontal, mais compartilhada e mais nesse sentido de não autoritária, mas de servir. Então, você serve a comunidade, você quer ver os seus funcionários, as pessoas que trabalham juntos, crescendo, se desenvolvendo. Você quer fazer o seu trabalho público, que é de fazer o bem-estar daquela sociedade local. Você não quer ter o poder de tomar a decisão, de comandar, sou eu que mando, o poder da visibilidade, que é muito isso do autoritarismo, sou eu que mando, sou eu que controlo, sou eu que defino, a visibilidade é minha, o resultado disso é meu. Eu sou diferente, o rei. Eu sou o rei. Eu sou o rei. E eu estava lembrando que essa história do sou rei, que você abriu essa nossa conversa hoje, né? Falando disso. Porque às vezes é isso. A história da terceira dimensão do poder. A pessoa acredita que aquele cara autoritário que está no comando é o rei, ele é o provisor das coisas e infelizmente eu não posso fazer nada, entendeu? Eu estou aqui recebendo. Sim. Não, nesse texto que eu citei para você, da Psicologia das Massas, o Freud vai colocar justamente essa ideia. Ele vai falar que a figura do líder, dentro dessa dinâmica, o líder, antes de ser um líder, ele foi um liderado. Antes dele se tornar o líder, ele foi aquele liderado submisso, fascinado pela figura do líder. Né? E quando ele se torna o líder, ele não enxerga mais nada além disso, né? E fica fascinado pela sua própria posição e precisa do povo submisso para confirmar esse lugar, porque esse lugar é ilusório. Mas, de alguma forma, isso vem revelar justamente o oposto. Isso vem revelar justamente a precariedade e o desamparo ali. O sujeito que não tem nenhum estofo de fato. É completamente diferente dessa outra figura, que talvez a gente poderia chamar de... Eu tenho um colega psicanalista que fala da figura do pai amoroso, né? Pensando o pai amoroso como esse que está lá, que é uma autoridade, durante um tempo é mesmo, porque tem mais recursos e condições de transmitir proteção, segurança, noções, educação e etc., mas visando justamente a emancipação dos filhos, visando que os filhos se tornem pais também e não fiquem submetidos a ele para o resto da vida. Né? Então, sabe aquele ditado de santo de casa não faz milagre? Essa coisa... Tem muito isso também, que esses líderes comunitários que a gente estava formando, né, sentem isso, assim, que eles falando para a comunidade, não, gente, ó, é importante fazer isso, vamos por aqui, ó, e se a gente pensar, eles sentem que eles não têm muita voz. E aí, quando vem alguém de fora, é uma ONG que vem de um outro estado, ou vem representantes do Ministério da Educação olhar para você e trabalhar com você, e olhar no seu olho e falar, você pode? Olha só, olha o trabalho magnânimo de 30 anos que você faz pela educação no seu município. Olha, senhor, olha o trabalho magnânimo que você faz pelo seu bairro. Olha que magnífico que isso é. Já faz um tempo que você tem feito isso. Olha isso daí. Você pode organizar mais pessoas. Então, assim, a importância de você ter um líder sempre junto deles, de ter uma liderança positiva. Aí eu vou falar um pouquinho do empoderamento, né? Que esse empoderamento é você perceber o poder que você tem de construir, de você poder tomar as decisões, de você poder criar resultados em busca daquilo que você acredita. E o que foi maravilhoso é quando eles experimentaram ser líderes, assim, e aí eles movimentaram a comunidade mesmo, uma massa nas ruas, com faixas e cartazes, e era aquele movimento lindo. Eles se emocionaram e quebraram uma estrutura assim, do tipo, eu posso fazer alguma coisa. Então, assim, o que é esse conceito de mobilização? Mobilização parece que é um protesto, vamos mobilizar as pessoas para sair na rua, mas era uma mobilização para construir. Era um momento em que todo mundo estava dizendo assim, a gente se preocupa com a educação dos nossos alunos aqui. A gente se preocupa. Esse poder do fazer junto foi muito marcante para eles, sabe? Então, assim, é uma corresponsabilização pela educação. Esse era o sucesso desse programa.
A história que eu acho, que eu sou fascinada dessa questão de um engajamento social e do trabalho com comunidades, que eu sou muito fascinada, é isso, assim, essas duas coisas, assim, de ajudar as comunidades a encontrarem, né? Porque a gente também não, a gente é um instrumento, eu acho, eu sempre penso assim, eu como profissional, a gente é um instrumento para ajudar as pessoas a acharem seus talentos, seus potenciais, a descobrirem as coisas ali, né? Ou de conectarem as pessoas. Mas É esse o papel do Estado para você? o papel do Estado? Ai, que boa pergunta. Não, eu acho que o Estado tem um papel fundamental de regulação, de normas, assim, eu acho que é super importante, de formação de política mesmo, assim, e de serviços públicos essenciais. Eu acho que tem, eu acho que de maneira nenhuma a, a participação social tira a responsabilidade do Estado de prover serviços, entendeu? Mas eu acho muito triste a gente dar nosso poder para o Estado, sabe? O poder que a gente tem de construir a vida que a gente quer, de viver numa comunidade mais... Ai, não sei, é que eu acredito muito nisso, de que é importante que todo mundo esteja bem, não só eu e minha família. Então, faz muito sentido para mim essa coisa desse desenvolvimento da comunidade em dois sentidos, assim, desenvolvimento da comunidade em termos de harmonia, de solidariedade, de identidade, de amor, de comunhão, né, de ligações entre pessoas de várias áreas para juntas elas conseguirem se identificar e achar os caminhos ali, descobrirem o seu poder juntas de se transformar, para um outro nível de desenvolvimento de comunidade, que é em termos de infraestrutura, em termos de bem-estar, de coisas que você quer fazer para você, para melhorar ali e também se fortalecer para momentos difíceis, de ter a resiliência ali, porque todo o tempo a gente vive, é tudo dinâmico, tudo é impermanência, não é? Então tá tudo mudando sempre. As dinâmicas na comunidade também, entendeu? E tem momentos que vão lá e vai abater a questão da economia, ou vai vir uma chuva, ou vai vir alguma coisa. E se a comunidade não tem uma resiliência para poder sair, e resiliência nesse sentido ali, de ter força, de ter capacidade, de ter caminhos ali, experiência para poder sair daquela e recuperar o que se era, ou se transformar, mas para manter um mínimo de dignidade ou de bem-estar das pessoas, é complicado, né? É triste a gente pensar que só o governo vai... Eu acho que o Estado, o governo tem que fazer o papel dele de servir o público, de fazer o bem-estar da população, de todo mundo, né? Não é estar ali pelo poder né, de exercer o poder sobre o outro, ou de tomar as decisões e manipular os outros, né? Não deveria ser, né? Não deveria ser, de construir. Mas eu acredito nessa democracia. Eu sei que é complicado é um sonho isso, mas faz parte aí do meu ativismo aí, de ver como tem pessoas maravilhosas, assim, e a gente fica achando de limitações, né? Que as pessoas têm limitações de capital humano, de estudar ou nada daquilo, mas as pessoas têm um conhecimento local, tradicional, e isso é muito lindo também do contexto da comunidade. Você mora lá, você tem um conhecimento que ninguém vai ter. Você pode ter um pós-doc e vai lá e falar. Por isso que eu nunca tive também essa pretensão de ir querer e falar, ó, tem que ser assim ou nada disso. Mas eu adoro, me encanta isso, de olhar como é que as pessoas, quão conhecimento as pessoas têm, quantas coisas maravilhosas as pessoas podem fazer na comunidade delas e fazem. E muitas estão perdendo a oportunidade disso daí porque não acreditam, porque por conta dessas estruturas de poder mesmo. É uma mudança muito grande, cultural. Então, precisa ser constantemente trabalhado até que seja transformado totalmente. Muito bom. Érica Piottini Anceloni, que trabalho bonito. Muito obrigado. Eu te agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com você e eu te admiro demais. Acho que esse trabalho que você está fazendo aqui, a gente precisa
trocar as ideias, né? É assim que a gente vai construindo, tá vendo? Um mundo melhor. É assim que a gente vai construindo, podendo compartilhar e somar sempre, né? Exatamente. Compartilhemos. Tequinha, muito obrigado. Um beijo, meu amor. Obrigada a você.